Os donos da bola. Oferecimento: celular é na Big Ben. Preço que ninguém tem. Vem. Salve, salve, galera da Band, RBA TV, canal 13 aqui com a gente. Galera, você acompanhou esse início aí? A galera do Leão já tá sentada na expectativa, porque já está na final do segundo turno. Hoje o couro vai comer. Daqui a pouco vamos falar tudo a respeito desse jogo de ontem, mas hoje o couro come no Mangueirão. Paysandu e Parauapebas, Parauapebas e Paysandu. Vocês lembram da Curuzu? 3-1, Parauapebas? Pois é, Papão sabe da responsabilidade, tá engatado. Por isso hoje nós trouxemos o diretor de futebol do Paysandu Esporte Clube, Roger Aguilera, porque a torcida do Paysandu foi cobrar, a diretoria cobrou, e ele vai dizer aqui o que essa diretoria pediu aos jogadores, não só para o jogo de hoje, mas para o restante da temporada, porque o Paysandu tem Série B, vai falar também de contratações, tudo isso nos donos da bola. Boa tarde, gente, boa tarde, Valmir, Rui, tarde, Roger Aguilera, seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo Fernando, Rui, Valmir, amigos aí da Band. Torcedor bicolor, pode esperar o quê desse Paysandu de hoje? Assim como toda a nação bicolor ficou chateada, nós ficamos extremamente chateados com esse resultado. Foi fora do que vinha acontecendo. A gente está foi um baque muito grande, mas a gente espera hoje. O futebol também é dinâmico e dá a oportunidade já na quarta-feira, a gente conseguir esse resultado positivo diante do Parauapebas e pegar o Remo na final e conseguir a classificação à final. Qual foi a maior lição, Roger, que vocês tiraram aí em termos gerais, não só dentro de campo, mas fora de campo, esse resultado negativo do jogo passado? E Rui, a gente que vive no futebol, eu que sou diretor de futebol do Paysandu, a gente é muito ligado, então a gente tem que tentar ter tranquilidade nesse momento. E a gente escuta muita coisa fora do futebol, mas a gente que está dentro sabe a realidade, o que foi trabalhado, o que o técnico trabalhou, qual é o posicionamento dos jogadores. Não tem nada de soberba, não teve nada disso. Apenas o Paysandu entrou em campo, na verdade não conseguiu entrar em campo, porque não jogou nada. Se você for fazer uma análise... O rendimento não foi o mesmo, Não foi o mesmo. Dos últimos 2 jogos, o Paysandu foi muito superior. Nesse jogo agora de sábado, eu estava até conversando em off aqui, se tivesse que ter um vencedor no jogo, esse vencedor teria que ter o Remo, porque ele procurou mais a vitória do que o Paysandu. Não foi superior como o Paysandu foi nos jogos passados. Mas o futebol é isso. O Paysandu foi um jogo para se esquecer. Foi o pior jogo dos últimos anos do Paysandu. Mas o Paysandu teve um problema sério, igual, contra o Parauapebas. Vinha de um bom resultado, entrou contra o Parauapebas e teve o mesmo acontecimento, digamos assim, também apagou. E teve os desfalques também. Então, também. Foi uma das análises que a gente está fazendo, que não está tendo essa peça de reposição no elenco. A gente está trabalhando, já foi contratado vários jogadores aí para a Série B, jogadores para chegar e jogar no Paysandu. Até sexta-feira vai estar chegando jogador aqui em Belém, já do nosso planejamento, que não pode parar. Quantos estariam contratados? Fora o que já chegou, né, o Alberto, mais uns 5 jogadores devem estar desembarcando até segunda-feira em Belém. Interessante, o Paysandu pagou um preço muito caro para essa derrota do Remo, essa desclassificação na Copa Verde. Um dinheiro que não vai entrar, que estava mais ou menos contabilizado pelo Paysandu, esse dinheiro não vai aparecer. Agora um detalhe, quando nos 2 repases anteriores, o Remo também teve problema de escalação de peça de reposição. E muita coisa foi falada o seguinte, não, o Paysandu ele tem peças para reposição. E o clube do Remo é que está com um problema. O Paysandu foi lá e ganhou os 2 jogos. Quando o Paysandu foi derrotado agora para o Remo, uma das coisas que estavam procurando saber o que foi que ocasionou é a saída do Pikachu e do Jonathan. Não jogaram e por isso o Paysandu precisa de contratação. E o Rogerinho também. E o próprio Rogerinho. Mas a pergunta é o seguinte, já sabemos que esse time que disputa o Campeonato Paraense não deve ser o mesmo que vai disputar a Série B. E o que vem pela frente, hein, Roger? O que vem em termos de contratação? Quais são as contratações que o Paysandu vai fazer? O Paysandu precisa, foi pontualmente colocado através da diretoria, da comissão técnica nas nossas reuniões, que precisa ainda de peça de reposição, um meia, precisa de mais um lateral direito para poder suprir a ausência do Pikachu.
Precisa de um volante como o Jonathan também, que faça essa parte de ligação, que não tem. Segundo volante, mas que chegue mais para finalizar. Mais um atacante de força, mais um lateral esquerdo para o elenco e mais um zagueiro que foi contratado, assim como já tinha o Thiago, o Galberto. A gente entende que, por enquanto, são essas peças que estão faltando no Paysandu. Os jogadores que entraram nesse jogo, num modelo de jogo que o técnico escalou, infelizmente não correspondeu à altura. A gente não conseguiu jogar o padrão que a gente vinha jogando. Falta acertar, mas a gente não pode achar que todo o trabalho que está sendo feito do Paysandu está errado, porque senão você recomeçar um trabalho é difícil. Então, o torcedor ter acreditado no Paysandu é porque ele viu alguma coisa boa no Paysandu. Os 2 jogos que nós jogamos bem. Teve aquele jogo, aquele 9-0 também, que acaba que fica mais eufórico o torcedor do Paysandu. E na hora que você engata a primeira, a segunda e passa a terceira, não está acontecendo. A gente está tendo uma dificuldade de ter uma sequência de jogos positivos para ter essa confiança mais no jogador. É que nem o Ailon. A gente conversa muito. O Ailon, se você vê o jogo dele, ele não está fazendo os gols. Até fez um gol no jogo retrasado. Mas é um jogador que tem uma movimentação boa, ele acaba que segura a marcação, mas não está fazendo gol e acaba que apaga um pouco da atuação dele. É um jogador importante, mas como ele joga na frente e não faz gol, ele acaba que o torcedor fica pegando no pé dele, mas é um atleta que tem potencial. A gente espera que ele cresça também junto com o Paysandu. E hoje o Paysandu tem todas as condições de fazer um grande jogo. Mas agora me diga eu queria aqui chamar o Dado Cavalcante, porque o Dado Cavalcante, ele dá uma entrevista aqui nos Donos da Bola. Vamos curtir a entrevista do Dado, que é em cima desse papo aí. Vamos lá, solta aí a sonora do Dado Cavalcante aí. O futebol é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rapidamente. Um dia você está no céu, outro dia você está no inferno. Então, acho que só nós temos a força necessária para reagir e para, quem sabe, buscar os nossos objetivos que estão estabelecidos desde já. Para, quem sabe, a gente voltar a ser elogiado ou ser valorizado como éramos antes, né? Antes do clássico, antes da desclassificação da Copa Verde. Eu acho que aí o Dado deixa um recado que eu falei aqui, segunda-feira, nos Donos da Bola, que o Paysandu perdeu o jogo, mas não é porque o Paysandu perdeu o jogo pro Remo que tinha que chegar na cruz dizendo, olha, todo mundo não presta. Tinha que fazer uma avaliação. E eu acho que é isso que os bicolores estão fazendo. É esta avaliação. Por isso até esse número de 5 jogadores a serem contratados. Acontece que exatamente o que eu ia falar é o seguinte. O Givanildo, lá atrás, ficou no Paysandu fruto de uma insistência que muita gente combateu do Arthur Tourinho. Lembra do último campeonato que o Paysandu pegou? Isto aí o Arthur Tourinho foi muito combatido por isso, até pelo torcedor. Agora está no momento em que é evidente que o torcedor não quer que o Dado saia, mas é o momento de segurar o Dado. E o Dado, segurar alguns jogadores que ele confia. Tá certo? Porque se a gente for colocar no bico do lápis, tem 5 ou 6 jogadores no Paysandu que podem ir embora, na opinião inclusive da torcida. Esse tipo de trabalho, essa avaliação que vocês fazem em grupo, dentro da diretoria, tipo assim, vamos segurar este jogador, vamos segurar o treinador, vamos fazer determinadas ações, é em grupo ou individual pela presidência? Não, isso a gente tem um grupo, o presidente do Paysandu, o Papelinho, que é ligado ao futebol, a comissão técnica formada, principalmente pelo Dado, ele que é a pessoa que responde, e a gente conversa e debate em cima de rendimento, de jogadores, de posições, de carência, então tudo é colocado na mesa e a gente vai debatendo. E quase que por unanimidade, a gente tem conseguido ajustar nossas conversas e chegar no denominador comum. O importante é falar que o Paysandu, com esse mesmo time, depois que o Dado chegou, ele conseguiu dar uma outra cara. Isso é um ponto positivo, porque a gente entende que o Dado tem total capacidade de ser técnico do Paysandu em qualquer situação. O time do Sidney Moraes era um... E com os mesmos jogadores. Dado, enquanto a gente vai conversando aqui, então, a gente vai vendo o que aconteceu na Cruzul entre Paysandu e Parauapebas. Mas pode falar, Roger. E o Dado, pelo treinamento, que a gente tem visto dele, da comissão, a gente está muito satisfeito. É um técnico, eu tenho certeza que vai colher os frutos dele aí, logo mais está num time até um pouco maior que o Paysandu, como um time da Série A, São Paulo. Houve um contato do Santos até do Santos chegar a conversar. É uma pessoa muito estudiosa e consegue colocar dentro de campo o seu trabalho. O trabalho dele é muito bom, a gente está muito satisfeito. A integração dele com a equipe, não só com a comissão técnica que veio com ele, como os profissionais que estão aqui no Paysandu, é muito boa. Então, o clima é muito bom. Agora, o futebol, Rui e amigos aqui, não tem uma fórmula mágica, né? Infelizmente, a gente vê acontecer várias situações.
O Porto deu de 3-1 no Bahia, ontem pegou de 6-6. Pecazinho de leve. Então, o errado é ele bater no Bahia, é o mesmo 3-1, time. onde estava certo. É o mesmo time que ganhou e perdeu, então é muito dinâmico. Agora, o que a gente fica, assim, ficou mais chateado é a maneira que o time se comportou em campo. Agora, perder pode perder. Mas algumas avaliações equivocadas também. O próprio Dado reconheceu que ele não falou claramente, mas a gente que está muito no futebol e percebe quando ele deixa no subtexto que não foi uma boa aposta o Leleu para aquela posição, para aquele momento. Ele já a reavaliou e nem cogita mais estar com ele com o titular, tendo o Carlinhos para jogar. O Leandro Carvalho, que ao meu ver está sendo subutilizado, eu acho que era um jogador que poderia ser uma opção, pelo menos uma espécie de segunda opção de ataque. Alguns ajustes que eu acho que precisam ser feitos também. É aquele negócio, como ele colocou as peças que ele treinou e entendeu que esse time seria o melhor, porque ele acha que o Leleu o que dá velocidade poderia fechar mais o meio de campo, e não correspondeu dentro de campo essa situação. Se dá certo, ele seria o gênio que teria conseguido tirar desses jogadores a melhor formação, mas como não deu, vamos bater porque não era o que estava jogando, e nem era a segunda opção. No treino deu certo. No treino ele estava treinando. Se ele não estivesse fazendo isso, em cima da hora ele tivesse mudado todo o planejamento, não, ele passou a semana toda treinando. Bem, nós não estamos crucificando o Dado, até porque ele... Antes de escalar aquele time que ganhou de 9 do São Francisco, ele testou, lembra que precisava de um jogador para meia para fazer a função, ele testou o Djalma e ele falou, o Djalma foi quem me deu uma resposta dentro do treino e quem pôde fazer melhor. O Djalma fez tão bem que acabou sendo premiado com 2 gols. A mesma coisa ele trabalhou para fazer isso com o Leleu. Não acompanhamos os treinamentos, mas a gente sabe que isso pode ter dado certo. Ele não escalaria um jogador que não tivesse preparado. O grande detalhe é que antes de passar pelo Leleu, ele poderia ter passado pelo Carlinhos. Tá certo que o Carlinhos não vem fazendo grandes jogos. Mas vinha jogando. Vinha jogando. Ele tinha mais ritmo. Só que ele entendeu porque a recomposição do Leleu é melhor do que o Carlinhos. Pela movimentação. E a marcação. E a aposta era dele. Outro detalhe. E o Jonathan dá esse volume de jogo maior na marcação. E como ele estava fora, ele entendeu que o Leleu seria esse jogador que parecia um pouco mais com o Jonathan na parte de movimentação. Isso não aconteceu, né? E não aconteceu. A aposta era dele, ele fez a aposta e a gente tem que lembrar o seguinte. Sem falar também. Antes de começar, antes da bola rolar, esse é um detalhe a ser lembrado. O Paysandu ganhava o jogo de 2-0. Então ele fez essa aposta também contabilizando. Não é que ele tenha entrado para se retrancar, mas ele entrou, poxa, eu não preciso me expor tanto. Faltavam 90 minutos. E quando as peças entraram no gramado, não renderam o que ele esperava. Se no treinamento o Leleu fazia essa recomposição que o Roger falou, no jogo não houve. Ele falou também agora há pouco aqui de jogadores que rendem muito mais e a gente sabe disso. Pode escutar o Léo Goiano, treinador do Parauapebas, o que ele pensa aí, né, desta partida. É um jogo difícil contra o Paysandu. Fala aí, Léo. É uma equipe poderosa, né? Uma equipe favorita a ganhar o campeonato. Não escondo isso desde o dia que eu cheguei aqui em Belém, desde que eu cheguei aqui no Campeonato Paraense para disputar o Campeonato Paraense. A gente sabe da força do elenco que tem o Paysandu. Vai ser um jogo intenso, um jogo carregado de emoções, né? A gente quer tirar proveito daquilo que a gente sabe fazer bem feito. Tá aí o Léo Goiano, que já mostrou que de bobo não tem nada, ganhou do Remo dentro do Mangueirão, ganhou do Paysandu dentro da Curuzu. Seu Rui Guimarães, Valmir Rodrigues, seu Roger Aguilera. Nada de ficar em cima do muro aqui. Eu pergunto pra vocês, esperar o quê desta partida de hoje? Paysandu e Parauapebas. O sinal tá amarelo, tá verde, tá vermelho. É complicado o jogo de hoje, meus amigos? Eu acho que sim. Eu acho que o jogo do Paysandu hoje é um sinal amarelo. Eu disse até, nós dissemos aqui ontem, conversamos, de que o jogo de hoje, o Paysandu vai ter mais dificuldade do que o Remo teve ontem. Se o Remo já teve uma grande dificuldade, imagine hoje. É evidente de que 2 jogadores farão faltas, o Evandro e o Gustavo, é isso? Evandro e Gustavo não jogam na equipe do Parauapebas. Esses jogadores, no jogo passado, eles incomodaram demais quando o Paysandu perdeu dentro de casa. Então o Paysandu tem um handicap. O Paysandu, é preciso lembrar, de que tem o retorno do Pikachu, do Jonathan, o Rogerinho não joga. É provável que o Souza seja aproveitado na frente, mas a gente não tem a definição do elenco. O Paysandu é favorito, na minha opinião, mas é um jogo bem mais complicado para o Paysandu do que foi para o clube do Remo. Olha, aqui os jogadores do Paysandu, não sei se eles vão sentir a falta do Gustavo e do... Quem é o outro? O Evandro. São 2 bons jogadores, mas o que eles vão olhar e vão ver o tempo inteiro é aquele caneludo Codó, chamado Célio Codó. Foi ele que desgraçou a vida, vamos dizer assim, ele do Paysandu, né, exatamente, dentro da Curuzu. Agora, tirando o Célio Codó, olhando pelo lado do Paysandu,
O Paysandu vai jogar hoje pressionado, porque isso não aconteceu no jogo da Curuzu. O Paysandu hoje vai precisar resolver a sua vida para chegar a uma final de turno com o Remo, que já está esperando. Por quê? Porque o Paysandu depende agora do Campeonato Paraense em termos de pontuação para chegar a uma Copa Verde do ano que vem e uma Copa do Brasil. A Copa do Brasil ele pode até entrar no ano que vem pelo ranking, mas representa não estar nas finais do turno e do campeonato para o Paysandu também o que está representando hoje pela Copa Verde, ou seja, de perda de dinheiro. Por isso, o sinal é laranja. É laranja ou amarelo? Alguns lugares são laranja ou amarelo. Vamos lá, amarelo aqui, né? Então o sinal é amarelo, mas o Paysandu hoje, para mim, tem vantagem, tem ligeira vantagem, não favoritismo. E aí, seu Roger Aguilera? Não, o jogo de hoje, o futebol dinâmico, né? Apesar da derrota do Remo, hoje é o jogo que a gente precisa ganhar de qualquer jeito, foi passado para os jogadores, eles entenderam que é o jogo que nós precisamos ganhar e ganhar bem, com autoridade, não menosprezando o time do Paropebas, porque chegou aqui com méritos e ganhou do Paysandu na Curuzu, o último confronto. Mas a gente espera que hoje possa o Paysandu resgatar aquele futebol que vinha jogando até há pouco tempo, e a gente espera uma boa vitória e pegar já o nosso rival no domingo para conquistar esse título do segundo turno e, consequentemente, o Campeonato Paraense. Bom, nós domingo tem repá, viu? Daqui a pouco você vai explicar por quê. Nós vamos para o intervalo comercial, porque na volta vamos falar tudo o que aconteceu ontem no Mangueirão. E o Roger Aguilera também vai dizer o que surpreendeu no Remo. O que ele acha que mudou no clube do Remo? Vocês pensam que ele só fica analisando o Paysandu? Ele fica de olho. Ele vai contar para nós o que ele acha que melhorou no clube do Remo. E também vai dizer o que o Paysandu precisa fazer para ser campeão do segundo turno. E não esqueça, SMS, mande para nós, que daqui a pouco nós vamos ler para você aqui nos Donos da Bola. Tá aí, envie RBA mais sua mensagem para 72262 na tela da RBA TV. Não sai daí não, hein? É Pai Bola, é nós na fita. Big Ofertas Big Ben. Os melhores preços do Brasil. Samsung Galaxy Core 2 Duo com câmera de 5 megapixels. Pelo melhor preço do Brasil. Vem pra Big Ben. É hoje que eu vendo o carro da minha mulher. Anuncie no Tudo Aqui Tem. Quando você menos esperar, seu carro já era. No Tudo Aqui Tem, seu veículo fica disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia. Chega de rodar por aí, não perca mais tempo. Acesse www.tudoaquitem.com.br ou ligue 30840177. Big Ofertas Big Ben. Os melhores preços do Brasil. LGL Prime com TV digital. Pelo melhor preço do Brasil. Vem pra Big Ben. Os Donos da Bola. Oferecimento celular é na Big Ben. Preço que ninguém tem. Vem. Estamos de volta na Band, aqui na sua tela da RBA Canal 13. Meu amigo, o clima esquentou aqui. Esquentou, eu vou dizer por quê. Roger Aguilera disse: eu sei o segredo para parar o Remo. Se ele vai contar, eu não sei. Mas que ele disse que sabe, sabe. Rui Guimarães, ontem no Mangueirão, o clube do Remo, olha, classificou, mano. Mas vamos lá, solta as imagens aqui. Foi complicado, hein, o Leão ontem, hein, cara? Muito complicado, principalmente porque o clube do Remo... Bom, primeiro que o clube do Remo mereceu a vitória, na minha opinião. Agora, foi um jogo que o clube do Remo jogou com o entusiasmo do jogo passado, mas que não teve a organização tática que a gente poderia esperar. Ou por outra, não trouxe um progresso maior. A condição de vontade do clube do Remo está superando tudo. Ontem o clube do Remo ainda teve o problema do Rony, que em cima da hora não pôde jogar. Mas ontem, na minha opinião, dois jogadores fizeram a grande diferença. Primeiro o Ameixa, que está crescendo a cada jogo. E depois a tranquilidade, principalmente a bola, como cresceu o Eduardo Ramos. O Eduardo Ramos ontem fez um golaço, ele fez umas 3 ou 4 jogadas igual a que ele fez o gol. E, para a sorte do clube do Remo, ele fez, na minha opinião, um golaço. Não é o fato da pintura só do gol, é da calma e da chapada da bola que ele deu. Daqui pro final do campeonato, o Fabiano vai aprender a sair do gol. Daqui pro final. E tirando
Mas dá uma olhada em quantas bolas do Fabiano salva no clube do Remo. Eu tô só dando toque, porque daqui pro final do campeonato ele vai aprender essa Agora, aliás, você lembrou agora um registro que a gente não vê aqui. No final do jogo, no último minuto, quase o Aleilson põe a vaca pro Grêmio. Era o BA, rapaz, estava ali. Era o BA na jogada. Era o BA. O Aleilson fez a jogada lá a última jogada do jogo. Agora, olha essa lona aí, olha essa lona. Eu queria dizer o seguinte, olha, que nojo, meu isso aí é pra quem conhece. Agora, detalhe, o gol do Remo foi um gol de talento, gol de inteligência. Mas a vitória foi da vontade. Porque o Remo, eu digo o seguinte, o Remo vai continuar jogando isso aí, vai viver da vontade e do talento individual. Do Eduardo Ramos, poderia ser do Rony, que agora não tá mais no grupo, o Bismarck. Você diria que o time tá jogando feio, mas tá ganhando? Não tá jogando feio, não. Eu confesso que tá bem melhor do que nas mãos do Zé Teodoro. Sem dúvida. Não chega a ser bonito, mas também não é mais feio. Até porque os gols estão saindo aí, estão com gols bonitos. E o Paquim, essa é mais uma oportunidade. Que mãe de santo, que Eu quero dizer o seguinte, foi muito difícil pro Remo? Foi. Sabe por que foi? Porque naquele último momento em que ele ia tomando o gol, o placar poderia estar mais avantajado pro clube do Remo. Sabe por quê? Porque o Remo produziu para fazer mais de um gol. O Remo produziu, acho que o placar foi até injusto com o Remo. O Remo poderia ter feito o segundo e o terceiro gol. Jogou muito também, foi esse rapaz chamado Bismarck aí. Também, é por isso que eu digo esse diferencial. O ataque do clube do Remo produziu. Estamos vendo os melhores momentos aí, vamos ver 3 oportunidades do Paragominas, uma delas de bola parada, os outros sempre com o clube do Remo. Acho até que o placar, volto a dizer, foi injusto. O Remo poderia ter tido 2 ou 3 a seu favor. Você vai guardar esse segredo para contar pro Dado ou vai contar o que você achou que o Remo melhorou e como parar o time do Remo? Acho que ele conseguiu motivar, lógico, né, pela chegada do novo treinador e os jogadores que não estavam sendo utilizados, no caso o Almeida, né? Silvio, o próprio Pati também que não estava tendo muita chance, Ratinho. Acabaram esses jogadores aí, o Almeida principalmente um jogador que dá uma movimentação diferente no meio de campo do Remo, uma pegada maior. Então, o Bismarck também é um jogador que cresceu muito também, um jogador diferente, porque ele tá em toda a parte do campo, no ataque do Remo, se movimentando. E esse jogador, no jogo contra o Paysandu, foi o que fez a diferença, eu acho. Um jogador que estava muito livre, ele conseguiu passar a bola muito no pé dele e a gente não conseguiu ter essa marcação nele. Mas o Paysandu já sabe o que tem que se fazer. O problema é dentro de campo, a gente conseguir passar hoje para domingo, a gente conseguir, de novo, colocar o Paysandu na final do Campeonato Paraense. E mais uma vitória, porque nós fizemos 3 jogos esse ano, perdemos 1, ganhamos 2. Poderíamos ter ganho com uma sobra maior. E esse jogo de domingo aí, a gente está com aquele gosto ainda, com os jogadores que estão com a faca no dente para poder resgatar essa autoestima deles e da torcida do Paysandu. Esse programa é de esporte. Eu não queria nem tocar nesse assunto, porque eu tenho a minha opinião, mas eu vou perguntar para vocês. O caso Rony, para mim, é caso de metendo bronca e barra pesada. É caso de polícia. Mais um jogador que o clube, olha. E tá todo mundo assim. O cara é funcionário do clube, não vou jogar e foi embora. O contrato, eu quero a opinião de vocês, porque na minha opinião, eu já disse, isso é um caso de polícia. Quem tem que acertar com a justiça... Por que você acha que é de polícia? Olha, mas se porque o clube foi sangrado e roubado mas de novo. A diretoria não se... Mas a diretoria errou, a diretoria errou. Eu acabei de dizer que isso é um caso de polícia, não então me pergunta quem. Mas olha só, Paulo Fernando, a questão do clube do Remo é de gestão. A diretoria anterior deixou de pagar setembro, outubro, novembro, dezembro, 13º. Aqui entrou, assumiu um compromisso de pagar e não pagou. Ou seja, os erros se sucederam, mas a questão de gestão... E deixaram brecha, né? Deixaram brecha. Agora, o jogador, não até falando mal do jogador, incriminado e tal, imagina só a cabeça de um jogador que ganhava aí 3, 4 mil reais. Ele não agiu sozinho. E ofereceram. E aí veio o oportunismo, quer dizer, oportunismo entre aspas, do empresário que encontrou uma oportunidade de ganhar dinheiro, um jogador que estava, digamos, desamparado. Na minha opinião, houve de novo uma gestão. Eu acho que é negligência da diretoria. Por isso que eu vou repetir. O jogador, ele está reclamando de salários atrasados desde setembro. Então, quando eu falo aqui, eu não falo de gestão, eu não quero saber quem é, porque eu não tenho compromisso com dirigente nenhum. Tanto faz para mim se era o passado, se é o presente ou se é o futuro, não me interessa. O certo é que o clube, ele foi sangrado de novo. E alguém tem que pagar. A torcida do Remo, mais uma vez, vai ver uma pérola, um diamante. O Cruzeiro está aqui. Nós mantivemos contato com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, tá? O jogador foi a BH, já bateu foto com a camisa do Cruzeiro. Fez exames, vai se apresentar sexta-feira e é novo jogador da base do Cruzeiro. Volto a dizer, isso é
na minha opinião. Respeita do Rui, como respeita de todo mundo. Isso é caso de polícia, porque mais uma vez o Clube do Remo está sendo sangrado e sacaneado. E a informação que você tem é que o Remo vai, pelo menos nessa transação, ter direito a cerca de 300 mil reais. O que não é nada, né? Já pensou? Roger Aguilera, você como diretor, Paysandu, revela um jogador. Vamos usar o Pikachu, né, como exemplo. Paysandu revela um jogador. Tudo bem, que aí, volto lá, o Rui tá certo. É má gestão, os caras não estavam pagando. Mas alguém tem que ser responsabilizado. Por isso que o nosso presidente, ele está sempre atento, ele faz todo o possível e impossível para conseguir a receita e não deixar atrasar os encargos dos jogadores. Está tudo em dia, porque acontece uma situação dessa. Inclusive, o Rony chegou a ter sido oferecido para a gente em algum momento, ano passado, principalmente esse ano, no começo do ano também teve. Em cima disso, parece que os encargos dele, a FGTS, não estavam sendo recolhidos em dia e iam entrar na justiça para pegar. Então, esse tipo de situação, para não acontecer, tem que estar atento. A gente tem o Anderson e o Messias, que trabalham lá no Paysandu, que fazem esse monitoramento para a gente. Sabe por quê, Roger? Porque ficam... Não pensa que as informações que são apenas do clube, por exemplo, recolhimento de encargos sociais, esse tipo de pagamento, esse tipo de coisa, eles vazam de dentro mesmo de lá, porque tem abutre que fica em cima. Eu vou te dar um exemplo. A gente que está ligado, trabalha com futebol, hoje eu conheço diretor de futebol, gerente de futebol dos maiores times do Brasil. Vou te dar um exemplo. O Atlético Paranaense... Tem um intercâmbio, né, Roger? O Atlético Paranaense, a gente estava negociando um jogador e eles perguntaram se tinha algum jogador da base nosso que teria interesse, o jogador que estivesse estourando. Eu falei, tem o Leandro Carvalho, um jogador nosso que tem potencial. Ele falou, não, esse a gente já está monitorando. Então, eles já sabem o que estão acontecendo. Às vezes melhor do que nós, né? Eles sabem o scout do jogador, o tipo de finalização dele, onde é que ele gosta de jogar. Até o extracampo dele acaba chegando para lá. Então, é um dos fatores que a gente senta, conversa com o jogador, explica a situação, porque hoje está globalizado. As informações hoje estão aí, a internet, é um amigo da imprensa que é amigo daqui, liga, pega uma informação. Então, esse caso do Rony, isso aconteceu agora, mas já devia estar, essa negociação já estava encaminhada. E com esse jogo dele contra o Atlético Paranaense, eu acho que facilitou a ida dele para o Cruzeiro. A pergunta é, para onde vai o dinheiro do Rony? É essa que é a pergunta. Vamos trazer o Cacaio, que é o técnico do Clube do Remo, para falar novamente de futebol, já que o dono da bola fala de futebol. Vamos lá, Cacaio. Jogo difícil, jogo complicado, né? Que apesar de a gente ter as melhores oportunidades, mas a equipe deles é uma equipe briosa, que brigou até o final. Tá de parabéns, eu acho, o Remo por tudo que fez. A gente imaginava já que ia ser um jogo complicado, um jogo difícil, mas o importante foi a vitória. Tá aí, o importante foi a vitória. E vamos lá, vamos rolar, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Olha aí, ontem foi tudo nosso no Mangueirão, né? É a torcida do Clube do Remo aí. O Paysandu tem que dispensar o Ailon e contratar Anderson Pimentinha. É o Wesleyzinho lá do Atalaia, Roger, que te dá essa dica aí. Discordo do Roger. Pior jogo do Paysandu nos últimos anos foi o belíssimo 4-1, né? Melhor disso é que os jogos contra o meu Leão, ele diz aí... Aquele do ano passado. Não tem dúvida que o Clube do Remo tem a maior torcida do Norte. É o Nielson, lá de Tracuateua, no Tauá. Contra tudo e contra todos. Como sempre, a obrigação do Papão é vencer. Hoje, domingo, deixar time sem divisão. Sangue nos olhos. É esse que é o espírito lá no vestiário do Paysandu hoje? Sangue nos olhos? Não, o espírito esse jogo, a gente tem que fazer de possível e impossível para ganhar. Os jogadores já sabem que a nossa obrigação agora é ganhar o Campeonato Paraense, foi passado pelo presidente e a todos da diretoria. E a gente está fazendo todo o esforço, todo tipo de motivação tinha na Copa Verde, a premiação toda que... Salário em dia, né? Salário em dia, o Paysandu ia ganhar 200 e poucos mil pelo título, esse dinheiro não ia entrar nada para o clube, ia ser dividido para os jogadores. Então, não existe negócio de motivação, dinheiro. Mas vocês trabalham, Roger, essa situação de que mostrar para os jogadores, por exemplo, depois... Não, prejuízo? Claro. Depois que perdeu, por exemplo, olha, pessoal... Como é que eu vou poder ganhar 1,5 milhão? Como é que eu vou poder dar uma premiação agora no Paraense se eu for desfalcado numa renda da final da Copa Verde e agora a renda de hoje que foi comprometida? Eu acredito muito. No final eles são parceiros, eles têm que entender que eles são conscientes. A gente se reúne, eles sabem, entendem, ninguém tá... Eles sabem, eles ganhando, a gente vai conseguir melhorar a coisa para ele. Por exemplo, se a gente não dá bicho hoje no jogo, se a gente tiver uma sequência de jogos positivas, a torcida correspondendo tanto no campo
quanto no sócio-torcedor, a gente vai poder dar um bicho diferente para eles por jogo. Se caso fosse só o dinheiro, o Chelsea não perdia para ninguém. Agora, o detalhe é o seguinte, é ânimo, meu amigo, é ânimo, porque o jogo que foi visto, o torcedor que viu aquele Paysandu contra o Remo, viu um time querendo classificar para uma final, que foi o Clube do Remo. Valmir, parece que só o Remo queria jogar. No fim do jogo contra o Remo, no vestiário, os jogadores eles estavam assim, arrasados e se perguntando o que aconteceu. Faltou sangue. Porque, assim, não é que falta de vontade, é que soberbo não é nada. É que não deu certo. Sabe aquele dia que nada deu certo? Que o Paysandu perdeu pro Cametá no passado, perdeu esse ano pro Paraupebas. Mas é essa hora que o jogador deve se superar. Você quer ver um lance típico? Quem errou na bola do Clube do Remo foi o Recife. Então, o Recife... Quantas bolas o Recife erra durante o Recife jogo? é um baita do jogador. Eu vou falar uma coisa aqui. Acabou o jogo, o Recife pediu a palavra. Ele falou, sou um homem, estou dando aqui a minha cara para vocês aqui, dizendo que eu errei, eu quero que todos assumam o erro. Mas aqui, a gente é homem e o próximo jogo a gente vai dar a volta por cima, porque foi ele que errou. Eu queria agradecer, mano, a tua presença aqui, tá? Donos da Bola tá sempre aqui. E dizer que agora você já sabe, meio-dia, você que gosta de futebol, os donos da bola estão aqui na tela da nossa Band RBA. Tá Obrigado pelo convite ao Paulo, ao Valmir, o Rui e a Mariana, né? Mariana Malato. A Mariana, eu queria saber qual era o time dela, que ontem eu estava vendo o programa. Aí, Mariana, tá vendo, Mariana? Depois ela te conta. Tá vendo? Ela vai te contar. E agora, falando em time, tem um cara que, o sorriso, presta atenção. Ô, seu Agenor, tudo bem? Tudo bem, Paulo Fernando. Sorriso. Ontem eu escutei que ele falou que o Remo ia ganhar. Eu quero saber hoje. Eu não falei? Quem vai ganhar? Hoje vai dar pá. Vai eu dar não sei se é Paraupebas ou Paysandu. Só sei que domingo vai ser repá. Tem repá? Tem repá? Agenor, vou falar pra você. Muro, Mariana, não te mete, Mariana. Não te mete. Vou falar pra você, Agenor. Um abraço, até amanhã. Nada de em cima do muro. Dá o que hoje no Mangueirão? Hoje vai dar o melhor. Pronto. Rapaz, vou te dizer. Eu quero que dê Paysandu. Vai. Detona aí. Paysandu. Um abraço pra você. Com barra. Valeu, Paulo Fernando e aos meninos aí dos donos da bola. Amanhã de volta aqui na programação da RBA TV com tudo que rolou logo mais lá também no jogo do Paysandu e Paraupebas.